Então, nós estamos aqui na segunda parte do encontro, né, sobre a hermenêutica da continuidade. Aqui o Carlos Alberto fazendo sua exposição. É o momento de responder perguntas e respostas. Então, nós estamos com algumas perguntas já na agulha, mas também, se alguém depois quiser com o microfone aberto, né, fazer essa pergunta, a gente poder realizá-la. Então, o Murilo, que também é membro do Teatro Frato, vai ler a primeira pergunta. Há uma pergunta aqui, Carlos, certas interpretações e formulações modernas, e aqui em especial cito tomistas ingleses como Pink ou Thomas Crean, veem a Dignitatis Humanae como uma mudança apenas de postura, e inclusive veem nela uma continuidade explícita, imposta nos primeiros pontos do documento em que a Dignitatis Humanae estaria respaldada no magistério anterior, em especial Leão XIII. Enfim, na visão deles, a Dignitatis Humanae trata unicamente da potestade civil enquanto civil, sem os direitos da Igreja, que pode e sempre poderá coagir os batizados, visão compartilhada por Soares e Bellarmino. Dessa forma, ela, a Dignitatis Humanae, não mudaria em nada a doutrina antiga do poder espiritual sobre o temporal, mas seria unicamente uma mudança de postura, que trata do poder civil sem apoio da Igreja e de suas prerrogativas enquanto tal, alheia à questão eclesiástica. Na sua visão, na visão de seu tomismo escolar, esta concepção é compatível? Bom, eu acho que é compatível sim, mas não é suficiente na razão que eu proponho, no caso. Que seria o estabelecimento de um novo direito com base na dignidade da pessoa humana, que é algo que nós poderíamos dizer que estava implícito na antropologia escolástica, ou nas antropologias escolásticas, mas que de fato foi explicitado pelo concílio, pela Dignitatis, e que ainda assim merece uma explicação, um esclarecimento em relação à doutrina de sempre. E nesse sentido, nós poderíamos sim dizer que a Dignitatis ela versa mais sobre uma mudança de postura ou sobre uma consideração da Igreja em relação ao poder temporal, enquanto temporal, como diz o padre Thomas, desobrigado neste caso e pelas condições que encontra o poder temporal no mundo moderno, em relação ao poder espiritual da Igreja. Então, vendo nesta concepção onde se faz uma abstração, de certa forma, do poder temporal enquanto temporal, e também das condições atuais que esse poder temporal apresenta à Igreja, nós poderíamos afirmar que sim, há uma mudança de atitude. Mas em relação ao que é de fato dito sobre a pessoa humana, sobre o direito que esta pessoa tem com base na sua dignidade de não ser coacionada, por exemplo, seja em relação à sua fé, tanto no sentido privado como no sentido público, isto não é suficientemente resolvido apenas com esta ponderação, de que é apenas uma mudança de atitude, ou atitude no sentido mais prático, realmente. Eu acho que nós precisamos de um corpo teórico que possibilite a afirmação de que a liberdade, enquanto imunidade de coação, é uma propriedade decorrente da vontade e do seu exercício que é livre, e que este exercício livre já implica de forma até explícita certa imunidade de coação no campo prático, no campo público e etc. Eu acho que este caminho, aliado a este que você falou, aí sim ficaria mais interessante, mais razoável, numa perspectiva global, né, do problema, não só em relação à atitude histórica da Igreja, mas também à atitude em relação ao corpo teórico que a Igreja sempre defendeu acerca da liberdade humana e da liberdade religiosa, etc. Beleza, então. É, é, Beleza, então. Então, eu vou abrir aqui
Perdão? Tá ouvindo, né? Beleza. Então vou abrir aqui o microfone para a próxima pessoa que quer fazer uma pergunta. Não sei qual é a pergunta, mas ela pediu o microfone. Então vou abrir para essa pessoa. Só vou ver aqui o comando, ver se ela consegue falar. Eu abri o comando, tá? Ver se você consegue dizer. Opa, tô conseguindo me ouvir? Beleza. Vou fechar meu microfone aqui e você faça a pergunta. Beleza, então, obrigado aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlos. Obrigado pela excelente palestra, como sempre. Eu queria insistir um pouco mais nessa questão do ecumenismo, porque, embora eu pessoalmente não veja problema com o diálogo interreligioso posto num paradigma correto, que é o de uma busca honesta da verdade, não dessa coisa pouco sincera que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, eu acho que ecumenismo ainda tem outras questões que são muito problemáticas, como a questão de encontros de oração ecumênicos e communicatio in sacris, em geral, com outros cristãos e Deus nos perdoe até mesmo com outras religiões, como já aconteceu. A gente tem a encíclica do Papa Pio XI, que é a Mortalium Animus, que eu acho que todo mundo que já ouviu falar sabe, basicamente bane a possibilidade de encontros de oração ecumênico e tira a possibilidade, naquele momento, da participação da Igreja Católica no movimento ecumênico. Foi basicamente isso, e a Unitatis é basicamente um 180 em relação a, vamos dizer assim, a política da Mortalium Animus, sem sequer fazer menção a Mortalium Animus no texto do documento conciliar. E isso me abala um pouco, porque eu penso assim, poxa, muita gente vê nessa questão do ecumenismo toda uma subversão por trás do Vaticano II, e quando você vê o documento conciliar que nem faz menção a um documento magisterial do Papa anterior, que claramente faz oposição em termos de política ou disciplina a essa questão toda, é estranho. E eu não acho que a CDF até hoje fez clarificação sobre isso. O Carlos pode me corrigir se for o caso. E, só para fechar minha pergunta, eu acho que a questão do ecumenismo contemporaneamente hoje é muito complicado, porque, infelizmente, promove uma eclesiologia herética para boa parte dos fiéis, para boa parte dos envolvidos, a ideia de uma teoria de ramos, branch theory no cristianismo, e o negócio simplesmente degringolou de vez, na minha opinião, e merecia uma reversão por parte da igreja quanto a essa política. Eu queria saber a opinião do Carlos em relação ao ecumenismo como um todo e essa questão dos encontros de oração ecumênica e como isso se posiciona à luz da tradição católica. Ok. Eu acho essa questão tão fácil de responder, porque quem conhece um pouquinho só de teologia moral sabe que a posição da maioria dos moralistas sobre a comunicação com os infiéis e com os acatólicos, ela pode acontecer em circunstâncias extraordinárias, fora do ordinário. Em situações ordinárias, isso é ilícito por conta de alguns perigos que geralmente se assinalam, como o perigo do indiferentismo religioso, o perigo do escândalo e etc. Em relação, por exemplo, à comunicação com os infiéis e também à comunicação em sacres com eles, os teólogos moralistas, eles elencam 3 espécies de comunicação com os infiéis. A primeira comunicação com os infiéis seria a comunicação civil. Por exemplo, quando um católico compra algo com um infiel, como uma roupa, uma comida, etc. Esse tipo de comunhão civil é lícita, mas é ilícita em alguns casos, como, por exemplo, no caso da venda de ídolos. Um católico não pode comprar um ídolo, nem vender um ídolo para um infiel. Isto é repugnante à própria natureza da fé que comunga. A outra espécie de comunicação com os infiéis comentadas pelos moralistas, desde os salmanticenses até mesmo um Bartolomeu Sanches e, enfim, um jesuíta como o Francisco Ferrer, etc.,
A comunicação, a segunda espécie de comunicação seria em assuntos mistos. Então, assuntos que envolvem tanto uma parte civil como uma parte religiosa. Por exemplo, um funeral. Eu, eu nasci numa família protestante. Então, quando meu avô morreu, eu fui ao funeral dele. E era um funeral presidido segundo a ritualística protestante. E eu estou, neste caso, no que os moralistas chamam de ato misto, né? De comunicação mista, que envolve tanto uma parte civil como uma parte religiosa. E esse ato ele também pode convir e pode ser inconveniente também em algumas situações. O terceiro tipo de comunicação com os infiéis seria a comunicação em sacris, né? Comunicação religiosa. Geralmente, a maioria quase 100% dos moralistas toma esse tipo de comunicação como sendo ilícita num sentido ordinário. Num sentido ordinário, é ilícito que eu vá, por exemplo, num culto protestante e tome a ceia com o que eles chamam de ceia, né? Com um protestante. Mas, segundo algumas condições fora do ordinário, é lícito e convém. Inclusive, existe um livro chamado Palestra Sagrada ou Memorial dos Santos de Córdoba, com notas e reflexões, de um moralista chamado Bartolomeu Sanches, onde ele mostra casos na igreja, na história da igreja, onde houve comunicação com infiéis para além do sentido civil ou misto. Então, se uma condição não cumpre, por exemplo, ou se uma situação não cumpre as condições que envolvem escândalo ou envolvem algo como o indiferentismo religioso, é lícito sim. Isso sempre foi admitido pelos teólogos moralistas. Isso nunca foi algo novo. E me espanta, particularmente, ver como isto é ignorado por alguns tradicionalistas. Agora, em relação ao ecumenismo e a teoria dos ramos e etc., é claro, nós temos que separar aqui uma coisa, que é os abusos que se fazem do ecumenismo, que infelizmente no Brasil é algo indiscutivelmente grave. Nós vemos padres fazendo missas afro, etc., etc. Do ecumenismo em si, enquanto doutrina que é, sim, capaz de uma resolução razoável dentro do escopo teológico católico. Como eu disse, nós temos uma teoria da infidelidade que permite, sim, nós percebermos como pessoas fora da comunidade visível da igreja podem fazer parte anonimamente dela. Nós podemos, a partir da teoria dos fragmentos da religião primitiva, mostrar como estas religiões podem, ademais, ser ocasião para o recebimento de graças suficientes e assim na comunhão da própria igreja, mesmo que seja em voto, né, já que se há a possibilidade da graça suficiente, há também possibilidade da infusão da fé teologal, e se há a possibilidade da infusão da fé teologal, esta fé teologal compreende em relação à verdadeira igreja algum valor para a salvação daquele homem, que neste caso seria um cristão anônimo, um católico anônimo, como queira. Enfim, eu acho que nós precisamos matizar algumas coisas. Uma coisa é o ecumenismo em si, outra coisa são as aplicações que se fazem, que se fizeram dele até hoje, que sim, são criticáveis, sem dúvida. São, em alguns sentidos, graves à fé, escandalizam, provocam o indiferentismo religioso. Geralmente a comunicação com os infiéis era presidida pelo Santo Ofício, então o Santo Ofício prescrevia algumas condições para que ela acontecesse, né? E como hoje em dia já não existe o Santo Ofício, e as condições são desconhecidas pelos padres, pelos sacerdotes, etc., então acaba acontecendo um carnaval na igreja, né? Mas isso não significa, volto a dizer, que o ecumenismo em si seja uma doutrina que não encontre algum fundamento razoável e muito profundo nos teólogos escolásticos. É possível, sim, defendê-lo como possibilidade de aproximação com os infiéis, de aproximação com os infiéis
cujas religiões contêm algo que o padre Garrigou chamava de fragmentos da religião primitiva, que podem condicionar o homem à salvação. E a partir de tudo isso, eu acho que esse tipo de consideração toca em alguns problemas que sim, são válidos, mas o problema do escopo teórico do ecumenismo ainda permanece sendo algo viável à Igreja e também à hermenêutica da continuidade. Obrigado, Carlos. Bom, muito bem. Estamos ouvindo, né? Tem mais uma pergunta a se fazer. Só quero avisar uma coisa a vocês, né? Vamos estipular assim um prazo, né, final assim de perguntas, né? Porque senão vai ficar um evento extremamente gigante, né? Eu tava pensando até umas 8 horas, 8h10, até ler a última pergunta, né? Depois de finalizar esse evento inaugural, e a partir disso, enfim, a gente pensar em outros, né? A gente pensar em outros encontros, enfim, para que a gente possa se aproximar mais. Bom, mas tem uma outra pergunta. O Murilo está com essa pergunta na agulha? Sim. Posso fazer então, pode fazer então. Há uma pergunta aqui do Faveiro. Ele pergunta: até onde as consequências práticas de um objeto possuem relação com o objeto e o sujeito? Por exemplo, se defende que o Concílio Vaticano II está coadunado com a Igreja de sempre, porém, ao mesmo tempo, vemos padres defendendo o uso de contraceptivos, real degeneração a nível moral e, em muitos casos, heresias como consequência prática do Concílio Vaticano II. Isso já entra um pouco no final da resposta que eu dei à última pergunta, porque, na verdade, o problema não é do concílio, mas sim da aplicação que se faz, da extensão que se faz de muitas das doutrinas ou das afirmações conciliares a âmbitos que elas em si mesmas não vão ou não deveriam ir, né? É o caso de padres defendendo o uso de contraceptivos, é o caso de padres defendendo, sei lá, missa afro, missa gay, enfim, várias defecções que se fazem a partir disso. Eu acho que, novamente, nós precisamos matizar aquilo que é, de fato, o concílio e aquilo que é uma aplicação prática do que o concílio diz ou do que se supõe que o concílio diz. E em relação ao próprio concílio, isso não significa, como eu disse lá no começo, que não existam problemas no concílio, como, por exemplo, ambiguidades que podem e devem ser esclarecidas, ou, segundo alguns teólogos conciliares, até mesmo erros materiais. Não erros na intenção formal de algum documento, mas erros materiais no sentido de exemplos e coisas assim. Só que, novamente, é preciso sempre matizar o que é dado e argumentado no concílio do que é, de fato, uma decorrência não necessária dele, mas sim uma extrapolação daquilo que ele mesmo disse. Entendi. Eu vou dar sequência aqui nas perguntas para não ficar. Tem um comentário pergunta do Rodrigo que ele fala: até o padre Antônio Secada, sede vacantista, autorizava participar, entre aspas, de ritos heréticos para honrar a família, etc. Porém, sem responder, isto é, sem participar ativamente. Padre Secada cita a Missa Nova, pois ele é adepto da hermenêutica da ruptura. Aí ele pergunta: na sua visão, é permitido participar de ritos heréticos ativamente? Não é. Isso é uma opinião comum, até mesmo dos teólogos conciliares. A questão é, houve uma participação ativa dos papas conciliares em ritos heréticos? A questão é, pode haver uma participação passiva e pode haver uma intenção positiva segundo outro fim, que não o fim que é, e que, neste caso, convém certa ilicitude, que seria a participação ativa na comunicação sacris com os hereges ou com infiéis, né, ou acatólicos.
você teria que ver isso também, que é muito importante. Tem mais algum outro comentário, Murilo? Não, há uma pergunta aqui por último que uma pessoa fez é que seria lícito rezar orações católicas, Pai Nosso, Ave Maria, com hereges de sua família, no contexto geral. Olha, é recomendável, sempre se recomenda. Na verdade, isso passava sempre por aprovação do Santo Ofício, para que coisas assim acontecessem, né? Então, eu não recomendo ninguém fazer isso, participar de comunhões religiosas sem a supervisão de uma autoridade docente da igreja, sem a autoridade de alguém realmente parte do magistério. Enfim, mas também vai depender do contexto, como por exemplo, se for uma comunicação mista, pode convir materialmente que as religiões em si, que fazem parte daquela religião, daquele ato misto, convenham materialmente com alguma religião aprovada pela igreja. Então, se eu for numa igreja protestante, num funeral protestante, haverá coincidência material e até uma coincidência formal com as orações que eles fazem, como por exemplo o Pai Nosso, em relação ao que é oração aprovada pela igreja. E neste sentido, convém sim, convém. Tem mais um. Eu vou abrir o microfone. Pode falar, perdão. Tem mais alguma outra? Não. Tem uma pergunta que é que eu leio ou você abre o microfone primeiro? É da pessoa que falou que quer fazer com o microfone ou é outra pessoa? É diferente. Abre do microfone que pediu antes. Tá bom. E depois eu leio a pergunta. Espero que seja a pessoa certa que eu vou abrir o microfone. Fica atenta. É o Urbano segundo. Abri. Pode fazer a pergunta. Eu dei o comando. Se é que a pessoa... Ele que tem que desmutar o dele. Agora falta ele desmutar. Bom, o comando tá dado. Deu um problema com ele. Tá. Então, lê a pergunta, ô Murilo, e aí depois a gente vai com ele, tá bom? Tá. Pergunta, deixa eu achar aqui. Nossa, entrou uma coisa aqui. Tá. Carlos, na sua opinião, por que estas afirmações ambíguas do concílio favorecem maçons, comunistas, liberais, protestantes e judeus? Depende em que sentido você toma a palavra favorecer. Favorece uma concepção, por exemplo, onde os protestantes e os judeus, e não os comunistas enquanto comunistas, até porque o materialismo do marxismo e de teorias similares é condenável pela Igreja e o Concílio Vaticano de modo algum busca resguardá-lo, né? Mas em relação ao âmbito mais religioso, como você falou, pegando protestantes e judeus, favorecem no sentido de uma concepção de unidade, onde naquilo que essas religiões resguardam em comum dos fragmentos da religião primitiva e verdadeira que é a religião católica, tais religiões agora podem ser ditas como participantes da graça, como participantes também da vida da igreja, ainda que de forma precária. Eu digo isso especialmente em relação ao protestantismo, não tanto em relação ao judaísmo, já que em relação aos judeus, o corpo predicativo e o corpo formal do que é crido é muito menor do que em relação ao que é crido pelos protestantes em geral, né? Então favorece nesse sentido, sem dúvida. Agora, em relação ao liberalismo, a concepção, novamente, do concílio da liberdade como imunidade de coação é um direito negativo fundado na dignidade da pessoa humana que pode ser instanciado na propriedade da liberdade de contradição e de contrariedade da vontade. Nesse sentido,
é uma doutrina completamente conciliável com qualquer postura escolástica acerca da verdade mesma. Então, não vejo tampouco um favorecimento para além daquele que sempre se deu pela Igreja acerca de temas como a liberdade e também em relação aos doutores da Igreja, como Santo Tomás e tantos outros escolásticos. Beleza, então eu vou conseguir agora abrir o microfone do Urbano II, tá? Então, se você conseguir falar, pode fazer essa pergunta e tem outras ainda por escrito. Lembrando que a gente vai ficar aqui até 8 e 10 no máximo, né? A gente tem que jantar, fazer outras coisas e, enfim. Tenta falar aí, Urbano II. Opa, tá me ouvindo? Sim, sim. Oi, oi. Tu falou da Avloxaus, bom dia a todos, ótima palestra. Eu queria perguntar sobre a relação que tu falou da liberdade religiosa, que tu falou dos tipos de liberdade em relação Uhum. aos tomistas. Enfim, gostaria que tu tratasse mais especificamente da liberdade mencionada por você, porque o nome sim, mas o conceito, não sei, se tu explicou, não captei. Então, essa divisão que eu falei da liberdade de contrariedade, da liberdade de contradição, da liberdade de especificação, isto é, a vontade inclui uma indiferença acerca de atos diversos, embora não sejam de forma rigorosa contrários. E essa indiferença da faculdade para esses atos diversos se chama de liberdade de especificação, que na verdade é uma coisa só, né? É a liberdade enquanto perfeição analógica. A questão é que nosso intelecto é débil e por isso nós precisamos matizar a liberdade segundo várias formalidades ou vários conceitos distintos para assim entendê-la melhor. E esses conceitos que eu expus são conceitos tomistas, né? Você pode abrir o manual do cardeal Zeferino, um cardeal famoso do século XIX, um dos tomistas antes da letra, né? Antes da carta, antes, portanto, do impulso da Heteronípatria de Leão XIII, e ele faz citação, sim, destas três espécies ou três divisões acerca da liberdade. Você pode abrir também as instituições filosóficas do padre José o Ráboro, ou José, ou João, melhor dizendo, o Ráboro. E você verá também, novamente, a citação destas três divisões da liberdade. Você pode abrir também o Filosofia Cristã, do Gaetano Sanseverino, no segundo tomo, onde ele trata sobre a liberdade. Você verá novamente ele tratando dessas três liberdades de acordo com Santo Tomás e com a teologia escolástica de sempre. Você pode abrir também manuais escotistas, como, por exemplo, o Escola Filosófica Escotistarum, do Bernardo Sani, quando ele trata um pouco da natureza do homem, também das suas faculdades principais, que são o intelecto e a vontade. Ele também expõe lá tais divisões que são comuns a todo intelecto que é forjado, que é de alguma forma lapidado segundo a teologia escolástica. Não é algo só de São Tomás, portanto, é um patrimônio comum do escolasticismo, apesar de que São Tomás e, por exemplo, Duns Scott têm formas diferentes de conceber o que seriam algumas dessas propriedades que eu acabei de falar. Mas são diferenças que não negam, que não tolhem, por assim dizer, o que eu já disse acerca da dignidade da pessoa humana e da dignidade que esta pessoa compreende à vista das suas faculdades como a vontade, e a vontade acerca da sua imunidade sobre qualquer espécie de coação. Não sei se eu respondi, mas é isso. Beleza, então. Murilo, perguntas aí. Tem uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim, sim. Alto e claro. Há uma pergunta aqui do Marlon, é um pouquinho grande, que ele faz umas citações aqui. Ele começa com a citação da Nostra Aetate, 1.3, que diz: a igreja olha
também com estima para os muçulmanos. Adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens e cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração, como a Deus se submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom grado evoca. Embora sem o reconhecerem como Deus, veneram Jesus como profeta. Tem por isso em apreço a vida moral e prestam culto a Deus, sobretudo com oração, esmola e jejum. Aí ele continua a pergunta: já a congratular-mo veemente nos dias diferente. Aqui deparamos-nos com o Concílio Vaticano II a ensinar que os muçulmanos adoram o Deus único, Criador do céu e da terra, isto é, similar, mas ligeiramente diferente à heresia que já expusemos em Lumen Gentium. O falso Deus dos muçulmanos, que não é a Trindade, não criou o céu e a terra. A Santíssima Trindade criou o céu e a terra. Aí ele bota a citação aqui do Papa, na verdade é o trecho da carta Congratulamos Fermente do Papa São Leão IX, do século XI, que diz: creio firmemente que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus onipotente e que toda a divindade na Trindade é coessencial e consubstancial, coeterna e coonipotente, e de uma só vontade, poder e majestade. Criador de toda a criação, de quem todas as coisas, por quem todas as coisas, e em quem todas as coisas, Romanos 11:36, que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Creio também que cada uma das pessoas na Santíssima Trindade são um só Deus verdadeiro, pleno e perfeito. Aí ele encerra o comentário pergunta. Tá, eu acho que eu já até escrevi um texto sobre isso, falando como nós podemos dizer que, por certo ângulo, um muçulmano e um judeu, e até um turco, adoram sim, ou creem sim, no verdadeiro Deus único, né? E, sob certo ângulo, eles não compartilham do conteúdo formal que impõe a fé teologal e estão frente a ela em infidelidade que pode ser tanto material como formal. Se for uma infidelidade material, então o muçulmano ou o judeu que rechaça, por exemplo, que Deus é trino, ele está como um infiel negativo e, portanto, é inculpável de considerar assim. Se trata... Eu falei infidelidade formal, né? Ou material. Eu me perdi aqui. Se for formal, se não me engano. Alô? Ouviu? Foi? Formal. Eu acho que eu falei... Eu me esqueci, meio que me perdi no meio da fala. Eu falei sobre infidelidade material ou formal, no caso do muçulmano. Você falou formal. Se não me engano, você falou Tá, formal. enfim. Não me recordo. Eu estava selecionando a pergunta aqui. Eu achei que você estava perguntando sobre a pergunta, né? Fazendo a pergunta que eu... Enfim, se o muçulmano, se o muçulmano é se o muçulmano é um infiel formal, então ele está ipso facto fora do corpo visível e invisível de Cristo e assim não pode se salvar. Agora, se ele é um herege, ou melhor dizendo, se ele é um infiel negativo, no sentido de ter ouvido algo da revelação, mas este algo não foi suficientemente pregado a ele, então ele ainda permanece sendo um infiel material, e sendo um infiel material, ele pode sim encontrar-se num estado de inculpabilidade frente à negação que tem de alguns dogmas expressos pela Santa Igreja, como o dogma da Santíssima Trindade. Agora, assim, a solução só é bem entendida se nós considerarmos, por exemplo, a teoria das distinções de Santo Tomás ou a teoria das distinções formais ou da distinção formal dos escotistas, né? Porque é uma possibilidade teórica também para demonstrar a mesma coisa, de que por certa formalidade, por certo ângulo, o ângulo do Deus Uno, tanto os judeus como os muçulmanos, de fato, creem no mesmo Deus que os católicos. E, portanto, creem sim no Deus que é revelado a nós
pelo menos sobre esta formalidade, que seria a formalidade de Deus Uno. Agora, se nós considerarmos a formalidade de Deus Trino, aí nós veríamos certa privação da visão muçulmana e judaica em relação a este conteúdo da fé, que supera o que é conhecido pela razão, e, portanto, os muçulmanos e os judeus estariam excluídos nesse sentido, da concepção verdadeira, por assim dizer, de Deus. Só que o fato deles errarem, ou o fato deles considerarem de alguma forma que Deus não é trino, ou que não encarnou, etc., não quita, não destrói a formalidade por onde tanto os católicos como eles recaem sobre o mesmo sujeito, que no caso é o Deus Uno. Então, o fato deles estarem privados de certo conteúdo da revelação, isso não destrói o fato de que, sob certo ângulo, eles sim conhecem e adoram o verdadeiro Deus. Certo? Ok, eu acho que o rapaz que fez essa pergunta, o Marlon, ele continuou. Nessa mesma questão dos muçulmanos, qual é o esclarecimento continuista referente a isso? Mas eu acho que já foi respondido. Ele falou aqui, por exemplo, que um judeu não pode ser salvo. De fato, enquanto na formalidade negativa em que ele, por exemplo, rechaça algum conteúdo da fé, explícito ou implícito, ele não pode ser salvo. Agora, no conteúdo onde ele entra em concomitância formal, sim, com a verdadeira fé, ele pode ser salvo. No caso, é o âmbito da infidelidade negativa. E, supondo que ele seja um infiel formal, ele não pode ser salvo de nenhuma forma, né? Já que ele não só conhece bem a revelação, como de forma deliberada a rechaça. Mas se tratar de um infiel, no caso, como fala Soares no Defeed, um infiel que não conheceu suficientemente a revelação, ele pode sim não só receber a graça suficiente, como de fato recebe, independente de ser infiel positivo ou negativo, como pode receber também uma fé teologal que será meramente implícita sobre alguns conteúdos acerca do conteúdo da Igreja Católica, da fé católica, como, por exemplo, o conteúdo que diz que Deus é trino ou que Cristo encarnou. Ele teria uma fé meramente implícita nesses conteúdos e teria uma fé explícita em outros conteúdos, que seriam os conteúdos alcançáveis pela luz da razão, como o conteúdo do Deus Uno, né? Que ele é poderoso, criador, onipotente, etc, etc. Eu acho que está certo, mas tem uma pergunta aqui que eu vou fazer duas, porque tem a mesma sequência. É do Rodrigo. Ele pergunta: já perguntaram o porquê do concílio? Perdão, perdão que eu saí. Já perguntaram o porquê do concílio Vaticano II ter de ser interpretado de forma tradicional, sendo ele tão amplo. E tem, aí eu vou seguir na pergunta aqui, porque aí vem o Iago embaixo e pergunta: Carlos, você acha que na missa nova não havia uma diferença explícita entre o sacrifício do padre e o dos leigos? É um exemplo em que o concílio auxilia protestantes a participarem da igreja? Você acha que essa omissão é nociva à fé dos fiéis? Se não, por que o número de padres e leigos que acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia diminuiu tanto? São duas perguntas. São duas perguntas. A primeira coisa é o seguinte, é que existem conciliares que criticam, sim, esta forma de mitigação, por assim dizer, da diferença entre o sacrifício do padre e dos leigos. E muitos, inclusive, acreditam que é uma ocasião para heresias, né? Não que seja algo propriamente ou formalmente herético, mas que seja algo que abre margem para heresias, para interpretações heréticas da Eucaristia, enfim.
O que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes porque quando você diz que abre ocasião, você admite como que implicitamente que esta ocasião não estava na intenção formal de quem matizou ou mitigou essa diferença explícita. Sobre se isso auxilia os protestantes a participarem da igreja ou não, novamente, isso é algo disputado até mesmo entre os conciliares. Eu acredito que não necessariamente. Eu também acho que não é uma decorrência necessária o número de padres e leigos que acreditam, que não acreditam, no caso, na presença real de Cristo na Eucaristia. Eu acho que não há um nexo necessário entre as duas coisas. Pode haver um nexo ocasional, mas pode haver um nexo ocasional não só nesse aspecto, mas em outros aspectos também. Uma causa ocasional, já diziam os escolásticos, não é uma causa eficiente, é uma causa que é ocasião da causa eficiente, né? Então, nesse sentido, não haveria sequer um nexo direto, por assim dizer, entre uma coisa e outra. Talvez isso se dê por uma falta de formação razoável por parte dos sacerdotes e também dos leigos. Enfim, nós poderíamos levantar uma série de causas, todas prováveis, quem sabe, mas nenhuma delas seria definitiva, até porque este âmbito envolve tantas condições que nós não conseguimos abarcar em qualquer hipótese que seja, embora possamos abarcar de forma mínima, né? Mas isso também é outra discussão. Excelente. Quanto à pergunta anterior, que eu acabei fazendo a sequência, do concílio ser interpretado de forma tradicional, sendo ele tão amplo. Mas eu não entendo o que uma coisa tem a ver com a outra, honestamente. Sim, ele é amplo no sentido até mesmo das notas extrínsecas de cada documento, né? Então, você vai ter documentos que gozam de uma participação maior, autoritativa do magistério ordinário, e outros que serão meramente pedagógicos e, portanto, com uma autoridade, com um grau de participação do magistério ordinário menor, e que, portanto, podem ser, sim, mais criticáveis ou mais aptos a críticas do que outros documentos que versam sobre coisas um pouco que exigem um grau de assentimento, que exigem um grau de participação de exercício do magistério que é bem maior. Só que essas diferenças, essa amplitude toda do concílio pode sim ser abarcada sob uma chave hermenêutica principal ou sob chaves hermenêuticas principais, né? Como, por exemplo, você pode mesclar a chave hermenêutica de Santo Tomás, que seria a partir da teologia tomista ou da teologia escolástica, com o ponto de vista histórico crítico, um ponto de vista que é mais versado nas circunstâncias práticas que toca o concílio. Tem como você mesclar sim as duas coisas. Inclusive é o que eu faço. Você mescla formas de abordagens do concílio, e assim você atinge algo que é um pouco mais completo no sentido global da compreensão do mesmo concílio. Compreendo. O Iago, aqui da pergunta sobre essa questão da diminuição da crença na presença real, ele ainda complementa. Surpreendentemente, a fé na presença real de Cristo na Eucaristia diminuiu exponencialmente depois do Concílio Vaticano II. Por que será? Inclusive o próprio Padre Paulo, acredito que seja o Padre Paulo Ricardo, Sim, diz sim. isso. Sim, eu conheço essa opinião dele. Não é só dele, existem outros conciliares que também têm uma opinião parecida com essa. Mas, novamente, eu sou um pouco técnico, eu sou um pouco chato com isso, porque eu gosto de colocar as coisas no âmbito silogístico e eu gostaria de ver, eu já vi alguns argumentos que apelam para ambiguidades, etc., mas nenhum que mostra que é uma decorrência direta do que é dito ou
das novas aportações litúrgicas, né, no caso do Concílio Vaticano II. Enfim, eu acho que isso é um pouco mais difícil de se demonstrar. Nós podemos sim defender isso e continuar conciliares. Novamente, a posição conciliar não é a crítica em relação ao concílio. Minha questão é mais em relação à razão demonstrativa de afirmações assim, que eu acho que são de difícil explicação, de difícil demonstração, melhor dizendo. Tem mais alguma pergunta, Excelente. Murilo, que você Epson, fixou? tem alguém aí para É, microfone? Algum eu dos acho que não. ouvintes queira fazer alguma pergunta? Eu acho que não. Vamos deixar Uma aberto, né, pergunta para pelo mais um. microfone, porque é escrito aqui, tem uma pessoa digitando que há um tempo aqui, mas É verdade. Desculpa, eu tava falando aqui, o microfone tava fechado. Pois é. Eu acho que parece que não tem mais nenhuma pergunta. Mas, assim, só colocações, discordâncias e tal. Mas tem uma pergunta aí, Murilo. Faz que a gente tem até 8 horas ainda para estar respondendo. chegou uma pergunta agora do Guilherme. Ele diz: e quanto às alterações dos ritos, costuma citar aquilo. Eu acho que deve ser com o Primum, né? Primum, mas assim, Primo ter saído tempore, com... o primo tempore, e alguns textos do Concílio de Trento para dizer que seria ilícito alterá-los. Qual a sua interpretação para tais textos? As definições anteriores dos papas foram meramente administrativas, apenas para uma época específica, portanto, deveriam ser tomadas como dogmáticas? Eu acho que nós teremos que ver nessas definições dos papas anteriores o que já vem sendo feito pela teologia contemporânea católica, que é enxergar nessas alterações e nessas definições o aspecto material, o aspecto formal, o aspecto essencial e o aspecto que é acidental e, portanto, alterável segundo as condições antevistas tanto pelo Papa como pelo magistério em si da Igreja. Tem um livro de um sacerdote católico chamado Miguel Nicolau. Ele escreveu um livro sobre o Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II e os seus problemas, e onde ele toca um pouco nessas distinções entre o que seria o aspecto formal, o aspecto material da liturgia, o aspecto acidental e o aspecto essencial da mesma, e etc. Só que isso, novamente, repito e reitero, já vem sendo feito há muito tempo. E de forma, a meu ver, até bem exitosa. Tem outra pergunta ali, ó, que saiu agora no Caliel. E outras colocações assim, Murilo. Ainda temos um pouco de tempo. O Caliel perguntou: Carlos, o que você acha da Populorum Progressio e da opinião presente na encíclica sobre o neocolonialismo? Sim, a Populum Progressio é uma encíclica dedicada à cooperação entre os povos, né? O Papa também denuncia o desequilíbrio entre países ricos e países pobres. Pobres criticam o neocolonialismo, realmente. Não entendi. Ele quer que eu comente se é lícito ou ilícito? Não entendi. Sim, ele respondeu-se sim. Da Bom, do ponto de opinião vista político, presente, eu acho que se teria alguma contradição sobre o que o Papa São Paulo VI afirma na Populorum Progressio sobre o neocolonialismo. eu não acho que há. Desde o ponto de vista político, o intercâmbio entre povos, especialmente no aspecto religioso, pode não só contribuir para o bem comum de uma sociedade, por exemplo, uma sociedade muçulmana, islâmica, tendo na sua população um maior número de católicos, por exemplo, pode, a partir disso, apresentar qualidades, apresentar
características que são próprias dos fiéis católicos, e é interessante também para o próprio bem-estar desses católicos nesses países, né? Do ponto de vista político, o que interessa mais é o bem comum. Do ponto de vista religioso, o que interessa mais é o fim transpolítico da sociedade, que seria o fim último do homem, que é a beatitude eterna. Eu acho que nas empreitadas ecumênicas e também de cooperação entre os povos, geralmente colocadas pelos padres conciliares e também pelos próprios papas conciliares, nada disso entra em contradição com a Populorum Progressio do Papa Paulo VI. Aguardando aqui para ver se tem chega mais alguma pergunta. Epson? Tô me ouvindo, né? Parece não ter mais nenhuma pergunta, uma questão. Só vou esperar mais um pouquinho. Tem o Rodrigo de São Bruno, né, o Murilo? Se quiser comentar sobre isso, sobre o que ele tem falado. Questão de amplo e ambíguo. Só vocaliza isso. Eu posso responder essa? Pode, mas vocaliza isso, Murilo, só pra ficar gravado. O Bruno faz uma correção aqui, que ele quer dizer a interpretação heterogênea está correta, pois o Concílio Vaticano II é muito amplo. Alguém questionou se ele não queria dizer amplo como sinônimo de ambíguo. Sim, faz mais sentido. Agora, existem conciliares que admitem a existência de ambiguidade em alguns documentos do concílio, como na própria Nostra Aetate, no próprio Dignitatis, enfim, em outros documentos também. Só que você precisa separar algumas coisas, como, por exemplo, a intenção formal ou geral do documento dos erros materiais, inclusive ambiguidades que ele pode conter. Nós podemos dizer, por um lado, que a intenção geral de um documento, como o da Dignitatis, é muito clara, é muito precisa, e que ela é muito correta e que pode ser sim interpretada de forma católica, de forma tradicional. Você pode dizer que alguns exemplos que este documento se vale são ambíguos, ou às vezes são errôneos, ou não são tão precisos quanto poderiam ser precisos. São coisas diferentes. Então, uma coisa é a intenção formal e global do documento, outra coisa são os erros materiais que essa intenção formal pode envolver na sua exemplificação, por exemplo. Outra coisa seriam possíveis desvios, né, que se fazem a partir desses erros materiais ou desses erros secundários que nada anulam a intenção global de um documento. Perfeito. E eu não acho, só mais uma coisa, eu não acho que a interpretação heterogênea está correta. Eu não sei o que ele entende por heterogênea, né? Não sei se ele entende como se fosse algo a interpretação da ruptura. Eu não acho que seja, porque no confronto de hermenêuticas, quando nós colocamos hermenêuticas à prova para ver quem interpreta melhor o documento, a hermenêutica da continuidade interpreta muito melhor do que a hermenêutica da ruptura, muito melhor mesmo. Seja em qualquer modelo em que ela se encontre, né? Tanto o modelo histórico quanto o modelo mais ligado a questões de continuidade dogmática, que inclusive podem ser acoplados num modelo só. E é isso. Perfeito. Murilo, acho que já pode ler as últimas, né? Porque as últimas questões... São duas parecidas que complementam. Essas são parecidas. São sobre as pergunta. O Caliel e o João perguntam. As canonizações pós João Paulo II são lícitas? Aí o João termina. Penso que muitos teólogos julgaram que as canonizações seriam infalíveis por causa do advogado do diabo. E queria saber também se são infalíveis apenas a determinar se alguém está no céu ou se são infalíveis porque declaram que viveram virtudes heróicas.
É uma questão polêmica. Primeiro que se você vê algum teólogo escolástico tratando sobre o tema das canonizações, se elas podem ser infalíveis ou não, o argumento utilizado para dizer que são infalíveis não é por conta de uma condição particular como a cláusula do advogado do diabo, né? Advocatus diaboli. Não tem nada a ver com isso. O argumento que se usa geralmente é em relação à saúde espiritual da igreja e dos danos que esta saúde teria à vista da canonização de um santo, que na verdade não é santo, da devoção que se destina a alguém que não é santo. E tudo isso sobre o aspecto comum do bem do corpo de Cristo e também da alma deste corpo é muito danoso, e é por isso que muitos teólogos consideravam como infalíveis, porque considerá-las como falíveis causa grande inconveniência em relação à saúde da igreja, em relação até mesmo à devoção que se presta, ao culto que se presta a partir disso, e etc. Deixa eu ver. Em relação a se elas ainda são falíveis por conta de condições particulares, é primeiro preciso entender o escopo argumentativo que diz que elas são infalíveis, né? E, novamente, este escopo argumentativo não diz isso a partir de uma condição particular como essa que você disse. É outra coisa, na verdade. Agora, nós podemos dizer, em relação às canonizações atuais, que elas provavelmente são, sim, infalíveis. Eu diria provavelmente porque muito das condições materiais que acompanhavam este processo, que por sua vez se ordena a intenção geral do bem-estar e da saúde da igreja, foram retiradas. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, sim, estou ouvindo. De boa. Foram retiradas e isso, de fato, torna ou dá certa insegurança sobre isso. Sim, eu poderia admitir que causa certa insegurança. E em relação à infalibilidade, eu acredito que são provavelmente infalíveis, sim. Em relação tanto a dizer ou determinar que estão no céu, se alguém está no céu, como infalíveis a declarar que viveram possuindo ou comungando de virtudes heróicas. Bom, acho que, né, esse é o final da última pergunta. A gente já está fechado para pergunta. E foi basicamente, a gente começou Tá cortando o seu áudio, Perdão, voltou? Melhorou? Sim. Melhorou, né? Tá. Então essa última pergunta, né, a gente está fechando. Eu vou fechar fazer umas palavras só para fechar realmente o programa, mas depois, quando eu fechar o programa, eu vou querer falar com vocês, com todos aqui rapidinho. Agradeço, tá, por esse tempo do Carlos Alberto, tempo, energia, de todas as pessoas que participaram também. Então, agradeço todos vocês e salve Maria, tá? Muito obrigado, tá bom, Carlos Alberto? Fico feliz pela sua participação. De verdade, foi muito bom.